E acredito que todo mundo da nossa audiência de olho no noticiário político hoje, querendo saber todos os desdobramentos da treta do momento, que é entre o governo federal e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A gente acompanhou no final de semana o tom subindo e muito depois do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acusar o governo de interferir no cronograma que estava definido pela casa para a sabatina de Jorge Messias, que foi o escolhido do presidente Lula para ocupar o Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre disse ali que chamou inclusive de tentativa de setores do Executivo de dar contornos fisiológicos a eventuais divergências entre os poderes. De lá para cá, do fim de semana para cá, a gente já viu o retorno do governo nesse sentido, tentativas de colocar panos quentes na situação, e hoje o presidente Lula ali fazendo de tudo para conseguir aprovar no Senado o nome do advogado-geral da União. Teve uma reunião, um almoço no Palácio do Planalto com o relator da indicação, Everton Rocha, que é do PDT do Maranhão e próximo ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Quem acompanhou essa reunião, de certa forma, consegue trazer os detalhes para a gente do que foi divulgado. É o Lucas Borges, diretamente de Brasília, com quem eu já me conecto aqui. Lucas, boa tarde para você. O que a gente consegue já saber desse encontro, dos próximos passos dessa discussão? Boa tarde, Natália. Boa tarde, Saca, Dani. Boa tarde a todos e todas. Exatamente, Natália. Esse almoço, esse encontro que o presidente Lula recebeu aqui no Planalto, o Everton Rocha, ele não estava previsto na agenda oficial, mas mostra esse esforço do governo em tentar, de uma forma ou de outra, colocar esses panos quentes, dar uma diminuída na temperatura, como você mesmo indicou. Eles almoçaram aqui no começo da tarde, e, segundo fontes nos passaram, o presidente Lula quis passar, vamos dizer assim, uma mensagem de paz para o Senado. Óbvio que ele queria ouvir, como relator, o Everton Rocha, ele tem um papel decisivo ali, ele já indicou, por ser aliado do governo, embora tenha boa relação com a Colômbia, que não vai criar problemas na indicação, mas ele ainda assim tem um papel crucial. O que o presidente fez, segundo aliados? Tem que fazer esse gesto de, olha, isso não precisa escalar mais do que já escalou, temos outras prioridades tanto como governo quanto como um conjunto de governo e Senado. Lembrando, por exemplo, que na semana passada, quando o governo veio assinar numa espécie de comemoração do IR, não vieram, no meio da crise, os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre, o presidente Lula tampouco citou. Assim que eles foram provados na casa, o presidente os elogiou. Então, meio que colocando isso no contexto, o presidente passou que, olha, altas prioridades, temos que passar isso para frente, e tentou meio num papo de que essa indicação acaba sendo protocolar. Na história da democracia, ninguém, até então, foi barrado. Essa é outra questão para o Lula. Embora o governo tenha, assim, outras coisas a ser debatidas, lembrando que tem LOA, tem orçamento, tem toda essa correria que a gente tem todo final de ano, essa indicação, querendo ou não, é algo que acaba sendo pessoal para o presidente Lula. Ele não vai querer ser o primeiro presidente que teve um nome barrado, o que acaba, de qualquer forma, o governo pode indicar o que quiser, acaba mostrando uma indisposição e até uma fraqueza numa casa em que, durante todo esse mandato, o governo teve uma aceitação melhor, por assim dizer, tanto quando era com Pacheco, quanto agora com a Alcolumbre. Então, vamos dizer que o Lula está tentando usar a sua estratégia para mandar esse recado. Se os dois vão se encontrar pessoalmente, muita gente tem perguntado, ainda não está fechado. Há esse esforço, os ânimos subiram muito, não são, segundo aliados dos dois, duas pessoas, são bons negociadores, porém são pessoas igualmente muito orgulhosas, tanto o presidente Lula quanto o presidente Alcolumbre, e isso acaba, querendo ou não, fazer com que essa troca de farpas claras na nota de ontem, do presidente do Senado fique mais evidente, Natália. Que não interessa muito para nenhum dos lados, né, Lucas? Só para a gente finalizar aqui essa primeira parte da conversa, a parte que o Davi Alcolumbre mais mencionou foi o atraso daquela mensagem oficial que vai para o Senado para então a gente ter o começo, o destravamento de toda a parte para a sabatina do Messias. A gente já tem alguma expectativa de quando essa parte vai caminhar e essa mensagem será colocada para se dar o andamento do que o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, disse que estava travando a pauta no momento? Natália, para ser muito sincero, o envio de uma data
Não temos. O que o Planalto tem repetido hoje, a gente conversando com representantes diretos aqui, que é uma prerrogativa deles. Há uma também, no meio disso, e acaba sendo muito da política, há uma disputa de narrativas de o que é papel de cada um. O presidente do Congresso diz com razão que é papel dele marcar a sabatina para quando ele quiser, é uma prerrogativa, porém o Planalto diz que é papel deles enviar a carta. A minha colega, nossa colega Carolina Nogueira, ela apurou, leu o regimento do Senado e, de fato, neste sentido, segundo o próprio regimento interno do Senado Federal, o governo está certo, por assim dizer. Segundo o regimento, é preciso, só se pode marcar a sabatina se houver o envio desta carta, que seria o envio seria o protocolo do governo falando, olha, este é o meu nome, analisem. O presidente Alcolumbre e o Congresso estão dizendo que não, que a data é dia 10, seguirá dia 10. Uma expectativa dos aliados, lembrando que, como foi o almoço agora mais cedo, as coisas vão se enrolando e a gente vai tendo meio que em tempo, já a Dani com certeza veio, o Sakamoto vem com novas informações, mas a expectativa deles é que essa conversa ajude inclusive nisso. O governo faz o seu lado, o Senado faz o seu e meio que bola para frente. Vamos deixar esse capítulo para fora. Como você falou, não é interessante para nenhum dos lados ficar meio essa rinha, esse cabo de guerra em torno da nomeação. Inclusive, não é interessante para o STF, que quer logo que esse nome também seja colocado de lado e que a pauta siga. Natália? Com certeza, Lucas. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Bom trabalho por aí, viu? Até a próxima. Já aproveito para jogar a bola para você, Dani, entender esses próximos passos, tom do governo como um todo pedindo tom da moderação nessa discussão, mas o que a gente pode esperar para as próximas horas? Natália, antes de tratar um pouco do que vem para frente, posso trazer um bastidor de como foi o domingo? Tudo. Porque acho que é um movimento importante para que a gente possa entender. Maravilha, querida, obrigada. Eu estava num almoço com uma amiga, final de ano é aquela coisa, né? Você vai tentando atender todo mundo. Quando eu recebo a nota em papel timbrado feita pelo presidente do Senado Federal. Por que eu ressalto aqui? Porque para você colocar o timbre do Senado Federal do Congresso Nacional significa que você está querendo fazer uma comunicação muito formal, que você não está de brincadeira, você está falando bastante sério. Quando eu fui ler a nota ela era duríssima. Na nota, Alcolumbre dizia que havia uma insistência de setores do governo de dizerem que ele, Alcolumbre, estava atrapalhando o processo de indicação de Jorge Messias em troca de cargos, de mais espaços no governo. E que isso era, além de uma deslealdade, uma injustiça, não só com ele, mas com o parlamento como um todo. Não deu 5 minutos que eu recebi essa nota, toca o meu telefone com um ministro do Palácio do Planalto, do outro lado da linha. Eu disse, nossa, eu ia terminar de almoçar para ligar para o senhor, porque essa nota é duríssima. Ele disse, que nota? Ou seja, o Palácio do Planalto já estava acionando a imprensa e nós trouxemos isso em primeira mão no UOL no domingo, para dizer, chega. O Palácio do Planalto vai desmentir formalmente a história de que Davi Alcolumbre está reivindicando presidência de Banco do Brasil, presidência de COAF, de CAD, superintendência de CAD, de Banco do Nordeste. Isso não existe. Alcolumbre jamais pleiteou qualquer cargo aqui dentro do Palácio do Planalto, ele jamais pediu qualquer cargo. No bojo dessa negociação sobre Messias, a Luiz Inácio Lula da Silva, e eu estou te assegurando que o Palácio do Planalto vai desmentir isso formalmente. Eu perguntei quando e por meio de quem. A Glaze vai emitir uma nota. Então eu redigi a matéria dizendo que por ordem do Luiz Inácio Lula da Silva, e foi mesmo uma ordem direta do presidente da República, os ministros, ele acionou pelo menos 2 ministros, além da própria Glaze, entraram em campo para dizer, olha, chega, para tentar baixar um pouco a fervura. Por quê? Porque Alcolumbre, internamente, se a nota em papel timbrado já era dura, internamente ele estava jogando ainda mais pesado. Ele dizia que era uma desonra, uma falta de vergonha, essas são as palavras que ele tem utilizado, né? Insinuar que ele trocaria 20 anos de amizade e lealdade por Rodrigo Pacheco por cargos. Rodrigo Pacheco, que como o nosso repórter Lucas explicou, é o favorito dele para o cargo. Bom, a ordem do Lula é baixar a temperatura. Hoje teve esse almoço com o relator. E o que o Lula está fazendo agora, jogando para frente, Natália?
ele vai comer pelas beiradas para ver se chega num Alcolumbre mais calmo. A informação é de que o presidente vai conversar com parlamentares do Amapá, deputados e senadores do mesmo estado. Randolfo Rodrigues está tendo um papel muito importante nisso. Ele é líder do governo no Congresso, mas é do Amapá também e se tornou muito amigo de Alcolumbre. Para quê? Para acalmar o senador. Vai pelas beiradas para chegar num Alcolumbre de coração menos peludo, digamos assim, né? Menos duro. Na tentativa de quê? Desanuviar um pouco o ambiente. Por quê, Nath? Hoje, Jorge Messias não tem 41 votos, longe disso. Nas contas dos aliados do Alcolumbre, ele teria cerca de 20 votos. Precisa de 41 votos para ser aprovado para o Supremo Tribunal Federal. O Alcolumbre, até a noite de ontem, estava irredutível. Do tipo, eu não só não vou ajudar, como está ficando meio claro agora, se eu puder, eu vou embaralhar o terreno sim. Está monitorando muito de perto aqueles que têm dúvidas sobre o que fazer nesse cenário. O Lula tem exatos 9 dias para fazer esse clima virar. Para fechar aqui, eu vou trazer a fala de um ministro do Supremo, né? Seria um milagre que o Lula conseguisse os 41 votos em 9 dias. Mas também não seria o primeiro milagre que ele vai fazer na vida. Vamos ver. É muito impressionante tudo isso que a gente está acompanhando no noticiário. Queria te ouvir também, Sakamoto. E para entender um pouco, acho que a pergunta de todo mundo em torno dessa discussão no momento é por que esse tom tão firme, tão forte dessa pressão toda de Alcolumbre nesse momento, batendo o pé na discussão em torno da indicação do STF. Queria te ouvir e entender um pouquinho também quais que devem ser os próximos passos, a estratégia do governo que a Dani estava explicando por aqui. Tem de tudo no meio desse processo aí, né? Você tem um Davi Alcolumbre que queria ter o seu aliado Rodrigo Pacheco indicado ao invés de Jorge Messias, tem um próprio Alcolumbre, mas o próprio Centrão, tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados, que está de cabelo em pé por conta das investigações da Polícia Federal com relação ao Banco Master, com relação a outros escândalos de corrupção que mais cedo ou mais tarde vão pegar no pé do pessoal. O Amapá está aí, né? Você tem a questão da Previdência dos servidores do Amapá, que também estava em relação promíscua com o Banco Master, né? E também você tem um próprio jogo de poder nesse processo agora, uma vez que estamos entrando no ano eleitoral. Então você tem um monte de coisas misturadas, né, que vão fazer, que vão mudar, inclusive, o jogo de pressões entre o Poder Executivo e o Legislativo. Agora, o Alcolumbre, ele ninguém negue, eu acho que eu vou fazer o disclaimer antes, ele é uma pessoa que, claro, foi fundamental para a manutenção da democracia, ele é uma pessoa que tem feito com que o Senado seja, de fato, casa revisora, não carimbadora da Câmara dos Deputados, o que é muito importante para a democracia, né? Tem tido um diálogo interinstitucional importante. Dito isso, desculpa, mas parece, quando o Alcolumbre fala, não, olha, isso é um absurdo, cargos. Pô, mas ele indicou quantos ministérios? Sabe, ele tem ministro indicado, mais de um. Inclusive, quando a União Brasil desemboca fora do governo, ninguém nem questiona que alguém vai tirar os ministros do Alcolumbre. Ou os cargos que ele indicou, em cargos importantes em autarquias, né? E todo mundo sabe disso em Brasília. Todo mundo sabe disso na mídia, todo mundo sabe disso na política, na economia, né? Todo mundo sabe que o Alcolumbre tem sim esse poder que foi inclusive concedido em meio a negociações com o Poder Executivo. Então quando ele fala, meu Deus, isso aqui é um absurdo, etc e tal, tudo bem, pode não ter sido o caso específico da indicação do Senado, mas dizer que seria uma novidade que isso acontecesse, também não é. Então, esse tipo de toma lá da cá não é positivo para a República. Sabe, a gente discute aqui, não é porque sejam governos do PT, sejam governos do PL, sejam governos do MDB, sejam governos do antigo PSDB, né, que faziam isso, trocavam apoio político por cargos, por emendas, por isso, por aquilo, não significa que essa disfuncionalidade ela é positiva, né? Que esse presidencialismo de coalizão que passou por uma mutação radioativa seja algo legal para a República Brasileira. Não é. Não é.
tão complicado quanto o fato de que o próprio presidente do Senado, repito, que foi fundamental, que foi importante em vários momentos da democracia recente, ele se viu no direito de pressionar para além da sua competência na questão da escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao Senado aprovar ou rejeitar, baseado numa série de critérios, e cabe à presidência da República escolher. Né? Ele achou que ele poderia ir além, e é que a opinião dele, exatamente por ser uma pessoa importante para Lula, no momento em que a Câmara dos Deputados vira e mexe está deflagrada, que ia ser aceito isso. Mas não dá. E aí eu acho que é importante nesse ponto o pessoal entender. Muita gente fala, não, em nome da governabilidade o Lula deveria ter feito isso. Bem pelo contrário, em nome da governabilidade o Lula não deveria ter feito isso. Porque a partir do momento que abre a caixa de Pandora, nem a esperança vai ficar lá dentro. Por quê? Porque na hora que o pessoal morder, cheirar sangue, beleza, pressiona que o presidente entrega, as coisas vão piorar. E aí, para acabar, Nath, desde do governo Dilma Rousseff, a gente tem visto o Poder Executivo sangrar suas atribuições para o Poder Legislativo, com o Legislativo sequestrando atribuições do Poder Executivo. Não dá para ter mais uma atribuição sequestrada. É claro que isso, no final do dia, como a gente está relatando aqui, é uma dor de cabeça gigante para o Lula. Não tem muito o que fazer, mas não cabe a ele, senão resistir e tentar costurar mais tempo para aprovar o Messias ou mesmo trabalhar com a hipótese de uma derrota. Só que aí, tudo bem, a derrota vai ter um monte de significado, e teria, mas a única coisa que a gente tem certeza é que, mesmo sendo negado a vaga para o Messias, o Pacheco não vai ter essa vaga. Muito importante isso que você traz, Sakamoto. E a Dani já usava aqui até o termo milagre para a gente falar nessa questão de garantir os 41 votos. A gente vê o próprio advogado-geral da União correndo atrás das articulações para garantir esses votos. Dani, só para a gente amarrar aqui essa conversa, o Lucas chegou a mencionar um ponto que eu vi também no noticiário, de que o encontro entre Lula e Alcolumbre diretamente, que poderia talvez trazer essa conversa para um lugar melhor e alguma possível solução. Você vê a possibilidade desse encontro acontecer? Claro, acho que sim, vai acontecer. Como eu disse, o Lula está preparando o terreno para isso. Eu falei agora há pouco, antes de entrar no ar, com uma pessoa que está acompanhando o Alcolumbre. Ela disse, ainda não está nada marcado. Mas o ainda me chama muita atenção, porque significa que dentro de um espaço-tempo específico deve acontecer. E Alcolumbre e Lula têm uma relação positiva. O problema do Alcolumbre está muito fortemente vinculado ao líder do governo no Senado, que é o senador Jacques Wagner, da Bahia, com quem, como a gente também contou em primeira mão aqui no UOL, ele rompeu, ele não fala mais. A expressão, Natália, para entender um pouco da raiva do Alcolumbre, está com muito fígado todo mundo nesse momento e, sinceramente, é uma guerra muito egóica, né? Que faz pouco sentido para quem está fora do ambiente de Brasília, porque talvez ela não faça sentido mesmo, né? Mas, de todo modo, Alcolumbre disse a Jacques Wagner que, abro aspas, né, não me dirija mais a palavra, nem pessoalmente, nem como presidente do Senado. Não existe mais relação entre nós. Fecho aspas. Então, assim, o que vai ter de acontecer? O presidente Lula vai ter de entrar pessoalmente em campo. Mas, assim, na política tem uma série de sutilezas, né? O Lula prometeu ao Messias que ia ajudar falando com alguns senadores. O problema é que agora está todo mundo esperando falar com o presidente da República. E se o Lula faz isso agora, na próxima vez que houver de novo um dissenso entre os líderes do governo e parlamentares da cúpula do Congresso, o Lula vai ter de bypassar os líderes do governo para poder solucionar, entrar pessoalmente em campo. Então, assim, você não pode também fazer disso um hábito. Mas eu, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, inclusive pelo tom dos aliados de Davi Alcolumbre, o ainda não me indica que, em algum momento, isso vai acontecer.